Prepare-se para adentrar nas sombras mais obscuras de Aracati. Uma cidade mergulhada no terror, onde o medo se enraizou nas almas dos seus habitantes. A cada noite, enquanto a lua cheia ilumina o céu, uma criatura assombrosa emerge das trevas, trazendo consigo o pavor e o arrepio na espinha. Seus uivos ecoam sinistramente pelas ruas desertas, enquanto olhos brilhantes espreitam das sombras. Os corações aceleram, os passos apressam, e as janelas se fecham hermeticamente, tentando evitar um encontro com o desconhecido. Pois, nessa cidade amaldiçoada, um lobisomem aterroriza a mente de cada morador. Marcelo, um motorista de van escolar, enfrenta a angústia a cada manhã, quando pedala pelo caminho que beira uma mata nativa sombria e terrenos baldios abandonados. Mas será que Marcelo conseguirá escapar das garras do lobisomem em seu trajeto matinal? Ou será ele o próximo a sentir o hálito fétido da criatura em seu pescoço? Acompanhe essa história de suspense e coragem, onde a luta contra o desconhecido se mescla com o desejo de sobreviver em meio à escuridão assustadora. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Havia uma família chamada Martins, composta pelo Sr. Marcelo, a Sra. Juliette e seus 2 filhos, Pedro e Ana. Por 12 anos, eles moraram na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No entanto, a vida na cidade grande estava se tornando cada vez mais difícil para eles, devido às dificuldades financeiras que enfrentavam. O Marcelo trabalhava como motorista de ônibus e a Juliette era professora, mas mesmo com seus esforços, era difícil sustentar a família e manter um bom padrão de vida. O aluguel, as contas e as despesas cotidianas pesavam cada vez mais em seus ombros. Certa noite, reunidos em torno da mesa da pequena cozinha, os Martins tomaram uma decisão importante. Eles decidiram voltar para sua cidade natal, Aracati, no interior do estado do Ceará. Embora isso significasse deixar para trás o conforto e a familiaridade da Baixada Fluminense, eles acreditavam que seria uma oportunidade para recomeçar e buscar uma vida mais tranquila e sustentável. Assim, os Martins embarcaram em uma jornada de volta para casa. Venderam seu imóvel, encaixotaram suas lembranças, e com corações cheios de esperança, partiram em direção ao nordeste do país. Após alguns dias de viagem, finalmente chegaram a Aracati. Ao chegar, eles perceberam que muita coisa havia mudado desde a última vez em que estiveram lá. A cidade tinha crescido e se desenvolvido, mas ainda mantinha o seu charme acolhedor e tranquilo. Os Martins alugaram uma casa simples no centro da cidade e começaram a se adaptar à nova vida. Marcelo encontrou um emprego como motorista de van escolar e Juliette conseguiu uma posição como professor em uma escola local. Embora os salários fossem mais modestos em comparação com o que ganhavam no Rio de Janeiro, eles queriam equilibrar suas finanças e viver de forma mais confortável. Os filhos, Pedro e Ana, matricularam-se em escolas da região e logo fizeram novos amigos. Eles descobriram a beleza da vida no interior, passando mais tempo ao ar livre, explorando as praias próximas e desfrutando da cultura e da comida típica da região. Marcelo, o patriarca da família Martins, desempenhava um papel importante na rotina diária. Todas as manhãs, às 4 horas, ele acordava determinado, e saía de casa de bicicleta para o seu trabalho. O trajeto até o local de trabalho levava cerca de 25 minutos, mas Marcelo não se importava com a distância. Pedalar pela cidade nas primeiras horas da manhã se tornou uma parte essencial da vida de Marcelo. Ele apreciava a sensação do ar fresco batendo em seu rosto enquanto percorria as ruas tranquilas de Aracati. A cidade ainda estava adormecida, e o único som que ele ouvia era o suave sussurro das ondas do mar distante. A bicicleta se tornou sua fiel companheira de jornada. Com ela, ele podia apreciar a paisagem local, observando as casas coloridas e os jardins bem cuidados ao longo do caminho. Passava por praças onde as pessoas praticavam exercícios matinais e cumprimentava os poucos transeuntes que cruzavam seu caminho.
Após 25 minutos de pedalada, Marcelo chegava ao seu destino, a garagem onde ficava em torno de umas 12 vans escolares. Ele era apaixonado por dirigir e a rotina diária para ele era muito tranquila, pois fazia o que gostava. A criançada o chamava de tio Marcelo. A rotina de trabalho de Marcelo era desafiadora, mas ele encontrava satisfação em cada criança que entregava e buscava. Ele sabia que estava fazendo uma contribuição valiosa para a comunidade, promovendo um transporte rápido e seguro. No final do dia, após um dia de trabalho árduo, Marcelo voltava para casa pedalando pela mesma rota que havia percorrido pela manhã. Ele aproveitava esse tempo para refletir sobre o dia, apreciando novamente a beleza da cidade e deixando para trás as preocupações e o cansaço. Ao chegar em casa, Marcelo era recebido com sorrisos calorosos e o aroma delicioso de uma refeição caseira preparada pela sua esposa. A família Martins compartilhava histórias do dia e apoiava-se mutuamente em cada desafio enfrentado. Todo dia era a mesma coisa, Marcelo pegava a sua bicicleta e pedalava, curtindo a paisagem, mas no meio do trajeto, havia uma rua deserta que sempre causava arrepios em Marcelo. A rua era cercada por uma mata nativa de um lado e terrenos baldios do outro. Durante o dia, essa rua era movimentada, mas nas primeiras horas da manhã, ela ficava completamente deserta. Cada pedalada de Marcelo naquela rua deserta, parecia mais longa e assustadora. A escuridão da madrugada, aliada ao silêncio absoluto, criava um ambiente sinistro. O vento soprava suavemente, fazendo com que as folhas das árvores balançassem, produzindo sombras assustadoras. Marcelo sentia um frio na espinha toda vez que passava por aquele trecho. Sua mente brincava com ele, criando imagens de criaturas espreitando nas sombras, ou olhos brilhantes observando-o dos terrenos baldios. Ele acelerava o ritmo da pedalada, tentando encurtar o tempo que passava naquela rua deserta. Por vezes, Marcelo até imaginava ouvir passos atrás de si. Seu coração acelerava, e ele pedalava com mais força, querendo deixar aquele lugar assustador para trás o mais rápido possível. A rua deserta parecia interminável, e cada minuto ali parecia uma eternidade. Certa manhã, enquanto Marcelo atravessava aquele trecho assustador, ele ouviu um barulho estranho vindo da mata nativa. Seus sentidos aguçaram, e ele ficou em alerta máximo. O barulho parecia algo grande, se movendo entre as árvores, mas ele não conseguia ver claramente, apenas um vulto no meio à vegetação alta, e algumas árvores. Com o coração na boca, Marcelo continuou pedalando, desejando fervorosamente chegar logo ao fim daquela rua deserta. O barulho persistia, ficando cada vez mais próximo. Seus medos mais profundos ganhavam vida na sua imaginação. Quando Marcelo finalmente emergiu daquela rua deserta, ele sentiu um alívio imenso. O resto do trajeto até o trabalho pareceu tranquilo e familiar. Ele chegou ao seu destino são e salvo, mas aquele trecho assustador permaneceu em sua mente durante todo o dia. Os dias se passaram, e Marcelo continuou a enfrentar a rua deserta todas as manhãs. Gradualmente, seu medo diminuiu à medida que ele percebeu que a maior parte do medo estava em sua imaginação. Ele aprendeu a controlar seus pensamentos e não permitir que a escuridão e o silêncio o dominassem. Com o tempo, Marcelo passou a encarar aquela rua deserta como um desafio. Ele transformou seu medo em coragem e determinação. Cada pedalada matinal tornou-se uma prova da sua coragem e superação. A semana seguinte trouxe consigo um boato perturbador que começou a se espalhar pela cidade. Dizia-se que um animal enorme estava transitando pelas ruas da cidade, durante a noite. Ninguém conseguia identificar exatamente o que era, mas a simples menção desse fato foi o suficiente para instaurar o pânico entre os moradores de Aracati. Marcelo, em particular, ficou ainda mais apreensivo com a situação. Agora, além do medo da rua deserta pela manhã, ele também tinha que lidar com a possibilidade de encontrar aquele misterioso animal, em seu caminho para o trabalho. Os relatos sobre avistamentos e encontros assustadores se multiplicaram, alimentando ainda mais sua ansiedade.
Nas noites de lua cheia, o pavor tomava conta dos habitantes da cidade. Uivos grossos e longos ecoavam por todos os cantos, aumentando o clima de tensão e mistério. As pessoas trancavam suas casas e evitavam sair durante a noite, temendo se deparar com a criatura desconhecida. Marcelo não conseguia tirar esses pensamentos de sua mente. Cada pedalada matinal se tornava uma batalha contra o medo que o dominava. Ele estava determinado a chegar ao trabalho são e salvo, mas seus músculos estavam tensos e seus sentidos aguçados a cada sombra que cruzava seu caminho. Um dia, enquanto pedalava em direção ao trabalho, Marcelo avistou uma movimentação estranha na rua deserta. Seu coração acelerou, e ele prendeu a respiração. Seria o tal animal que todos comentavam? A curiosidade e o medo se misturaram dentro dele. Com cautela, Marcelo se aproximou do local onde a movimentação acontecia. Para sua surpresa, ele viu um grupo de biólogos e pesquisadores armados com câmeras e equipamentos. Eles estavam montando uma espécie de acampamento improvisado e pareciam extremamente animados. Curioso, Marcelo se aproximou de um dos pesquisadores e perguntou o que estava acontecendo. O homem explicou que havia indícios de uma criatura desconhecida habitando a região e que estavam em uma expedição para tentar documentá-la e entender sua origem. Marcelo sentiu uma mistura de alívio e fascínio. Aquele medo que o consumia todos os dias finalmente começava a se dissipar. Ele percebeu que o desconhecido nem sempre é motivo de pavor, mas também pode despertar a curiosidade e a busca por respostas. Nos dias seguintes, Marcelo acompanhou o trabalho dos pesquisadores de perto. Eles instalaram câmeras de vigilância e capturaram imagens intrigantes da criatura, que parecia ser uma espécie rara de lobo-guará, até então desconhecida na região. Marcelo, perplexo, observava as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância. O que parecia ser uma espécie rara de lobo-guará, na verdade revelava-se algo muito mais assustador, pois era um lobisomem. A descoberta lançou a cidade de Aracati em um novo estado de pânico e apreensão. A notícia se espalhou rapidamente, e os habitantes agora viviam com medo constante do animal misterioso. A possibilidade de encontrá-lo à noite e ser vítima de um ataque atormentava a mente de todos. O clima de tensão e desconfiança pairava no ar. Marcelo sentia um misto de curiosidade e temor. Ele se questionava sobre a existência de criaturas sobrenaturais e se as lendas sobre lobisomens poderiam ser reais. No entanto, seu medo não desaparecia, e ele se preocupava ainda mais com a segurança das crianças que transportava em sua van escolar. A cada noite de lua cheia, o pavor aumentava. Uivos grotescos ecoavam pelos arredores da cidade, lembrando a todos da presença ameaçadora do lobisomem. As ruas ficavam vazias, as pessoas se trancavam em suas casas e vigiavam atentamente qualquer movimento suspeito. As autoridades locais tomaram medidas de segurança adicionais. Patrulhas noturnas foram intensificadas, toques de recolher foram implementados e conselhos de precaução foram divulgados amplamente. A cidade estava em alerta máximo, mas ninguém sabia ao certo como lidar com uma criatura tão temida. Em uma manhã nublada e com muito nevoeiro, Marcelo estava pedalando em direção ao trabalho pela temida rua deserta. O medo ainda o acompanhava, mas ele se mantinha determinado a enfrentar seus receios. No entanto, de repente, diante de seus olhos aterrorizados, o lobisomem surgiu à sua frente. A criatura era assustadora, com seu pelo acinzentado, olhos negros penetrantes e garras afiadas. Marcelo sentiu suas pernas travarem de pavor, impedindo-o de fugir rapidamente. Parecia que o destino havia conspirado contra ele naquele momento. Contudo, a sorte estava ao seu lado naquele instante. Um carro que passava pela rua deserta percebeu a situação de perigo em que Marcelo se encontrava. O motorista, com coragem e agilidade, abriu a porta do veículo e gritou para Marcelo entrar. Sem hesitar, Marcelo se lançou no interior do carro, sentindo um misto de gratidão e alívio. O motorista acelerou, deixando o lobisomem para trás, desaparecendo na distância.
A respiração ofegante de Marcelo revelava a intensidade do susto que acabara de enfrentar. Após aquela manhã angustiante, Marcelo decidiu que nunca mais iria trabalhar de bicicleta. Ele optou por utilizar o transporte fornecido pela empresa, garantindo sua segurança e tranquilidade. Embora a rua deserta e o lobisomem continuassem a assombrar sua memória, ele encontrou uma forma de lidar com o medo. Depois de alguns meses, nunca mais se ouviu falar do lobisomem na cidade, e as noites em Aracati voltaram a ter paz e tranquilidade. O tempo passou, e a lenda do lobisomem tornou-se parte da história de Aracati. As crianças ouviam os relatos assustadores dos mais velhos, e a cidade nunca mais foi a mesma. No entanto, mesmo com o temor persistindo nas mentes das pessoas, a comunidade uniu-se em solidariedade e coragem para enfrentar qualquer desafio que se apresentasse. Marcelo continuou a trabalhar como motorista de van escolar, levando as crianças em segurança para a escola todos os dias. Ele lembrava-se daquela manhã fatídica e das lições que aprenderá sobre o valor da vida e a importância de superar os medos. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Deixo aqui o meu agradecimento a Juliette, pela confiança em compartilhar este relato aterrorizante conosco. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.